Aí, parar a gravação. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se melhora agora. Deu? Deu, né? Então, vou deixar assim, então. Então, bom dia. Sejam bem-vindas ao workshop Como lidar com as emoções, né, com as mudanças aí, as transformações dos nossos adolescentes, sejam elas físicas ou emocionais, né, essas oscilações aí, tá? Então, é um encontro que nós iremos nos conectar e cada um vai entender porque é o mundo que todas nós estamos vivendo, né? Eu tenho aqui 2 adolescentes também, então eu sei bem como é isso, como é essa fase. Eu vou já colocar aqui a apresentação para que a gente possa ganhar tempo, porque tempo é uma coisa que a mãe não tem muito, né? É uma vida muito corrida, mas vamos lá, vai ser um tempo de qualidade. Eu vou trabalhar, não gosto de correr, eu gosto de qualidade, mas também gosto de algo que é bem objetivo e pontual. Então, nós vamos alinhar isso daí. Esse material, ele depois vai para a plataforma, tá bom? Primeiro eu vou vai para o YouTube, mas depois ele vai para a plataforma. Deixa eu só ver aqui que tem as meninas. Ah, tá, ok. Algumas minhas meninas estão falando que já vão entrar. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar, já que você tem adolescente, de que idade? 14 anos. 14, um ou uma? Uma. Uma de 14, Bruna? Meu tem 13. 13, Rafa? Tenho 2, um atípico de 15 e uma de 19. Daine, eu não sei se Daine tá ocupada, mas Daine acho que tem um adolescente, né? Acho que tem um. E eu tenho dois meninos. Então, assim, eu vou passar um pouquinho ao meu respeito, só para quem não me conhece, me conhecer, e depois verão a gravação, né? Então, eu sou a Tati Nunes, eu tenho 47 anos, esse ano, 48, eu vou fazer. Casada com o Rodrigo há 18, e eu tenho 3 meninos, né? Então, o meu mundo é completamente azul aqui em casa. Então, o Estevão, de 15 anos, o Paulo de Tarso, de 13, e o Emmanuel, de 9 anos, que acha que já é adolescente. Eu tô puxando. Então, assim, em que eu sou formada, né? O que eu estudei? Então, a minha primeira formação foi administração de empresas e fiz a pós-graduação em gestão empresarial, né? Aí foi mais por conta de uma empresa familiar. Então, eu meio que tive que fazer, só que me ajuda muito a administração. E entrei depois para pedagogia, fiz a pós também em educação infantil especial, trabalhei em escola, tanto particular quanto do município, mas hoje eu não estou mais em sala de aula. Eu fiz a transição de carreira em 2018 para a educação parental, é onde eu me encontrei. Porque eu não sei em relação a vocês, mas tem um momento ali da vida que parece que a gente não está indo para o caminho certo, sabe? Parece que tem alguma coisa faltando, não me encontrei ainda. Né? E eu via que não era administração, via que pedagogia tinha a ver, mas não era aquilo ainda, porque muitas vezes em sala de aula são tantos alunos e a gente não consegue trabalhar como gostaríamos, a gente enxerga que algumas crianças e adolescentes não estão bem, mas uma não consegue fazer tudo que precisa em sala de aula, e eu queria trabalhar nisso, sabe, em acolher, em gerar transformação, mas em sala eu ainda não conseguia. Então, por isso que a educação parental, sabe, entrou assim e acolheu meu coração, porque é isso mesmo que eu vim para fazer. Então, eu fiz a educação parental em uma instituição, que eu fiz as 3, para criança, adolescente e adulto, mas depois eu fiz uma outra, em uma outra instituição, que uma Maria Acolher e a outra Eduque Bem, que é a certificação internacional. E aí já era para os adultos também. E estou fazendo a pós em educação parental, porque a educação parental ela ainda não tem uma regulamentação, mas a pós tem. Então, por isso que eu estou fazendo. E
como eu não paro de inventar moda, eu comecei o curso de aba e autismo, mas nem tanto para atender as crianças e adolescentes atípicos. Eu quero trabalhar com as mães, porque eu sei que como falta esse acolhimento para as mães, é uma correria, é tudo novo para quem é mãe atípica, é tudo muita pressão, e tem toda a rede ali para trabalhar com os filhos atípicos, mas não tem para as mães. Então, eu preciso entender esse universo. Eu adquiri a formação para entender esse universo dessas mães, para poder trabalhar e estruturá-las emocionalmente. Então, meu foco é esse, na verdade. E a psicopedagogia, que, na verdade, eu sempre trabalhei com isso, mas não tinha a certificação. Então, eu gosto também. Eu sou estudiosa, eu gosto de estudar. E, né, assim, o que eu faço? Eu trabalho com oficinas de desenvolvimento emocional com crianças, com adolescentes, com as mães, e também palestra para criança e adolescente em escolas. Então, é o que eu faço. O meu mundo é trabalhar com gente. Adoro trabalhar com gente. Não, sozinha, para mim, não dá. Então, agora nós vamos começar a trabalhar essa parte da adolescência, entender esse universo, mas também, para que eu possa começar esse universo, eu preciso olhar para mim. Porque quem está na condução, né, dessa maternidade, mas também a paternidade, são os adultos. Só que, às vezes, os pais sentem um pouquinho mais de dificuldade de se permitir olhar para isso, sabe? Talvez eles tenham sido tão silenciados e forçados, às vezes, a crescer, a tudo, né? Que não tiveram esse tempo de olhar para si, de perceber que eles podem sim sentir e serem melhores, né? Então, as mães têm mais oportunidade, mais facilidade de olhar para tudo ao redor, de querer melhorar para poder ajudar os filhos. Então, por isso, meu foco são mais as mães. Atendo um pai ali, outro aqui, sim, mas é muito mais o universo materno, mais as mães, tá? Então, por isso que eu falo que primeiro nós precisamos estar bem, para que daí a gente consiga conduzir bem. Deixa eu só responder para uma mãezinha, também tirar uma fotinha nossa. Aqui, vai lá. Então, vamos lá. Né, eu coloquei para vocês essa ferramenta da ponte, tá? Por que eu quero trabalhar essa ponte? Eu sei, assim, que a nossa vida, né, é muito corrida da mãe, a gente abraça muitas coisas, são muitas demandas, não é apenas filho. É filho, é casa, quem trabalha fora também, aí tem marido, e às vezes a gente ainda precisa dar conta da nossa família de origem, né? É um pai, é uma mãe, é um irmão, uma irmã que pede socorro. Então, assim, instituição religiosa, trabalho voluntário, estudo, olha o tanto de coisa. É como se a gente precisasse empilhar um monte de prato. A gente dá conta. O que falar para a gente dá conta. Só que tem um custo alto aí, né? Então, a gente precisa conseguir se organizar por dentro para dar conta das funções, que são muitas. E, às vezes, isso faz com que a gente fique no piloto automático, até mesmo modo sobrevivência mesmo. Então, por isso que eu peço essa ponte, eu gosto dessa ponte, para entender um pouquinho o contexto, onde que a gente está. Porque se eu não olho para onde eu estou, eu não consigo ver o que me fez chegar até aqui, mas eu também não consigo ver para onde eu quero ir, né? Então, se eu não consigo ver onde eu estou e aonde eu quero ir, como que eu vou traçar essa caminhada, né, de forma leve? Como que eu vou conseguir sair daqui desse ponto A e chegar onde eu quero, que é o ponto B? E às vezes meu ponto B é ter uma conexão melhor, diálogo, ter uma vida mais leve, mas para que eu chegue aqui, eu preciso saber onde eu estou. E às vezes dói saber onde eu estou, mas eu preciso olhar para isso. Então, essas perguntas são realmente para responder e, assim, ao longo do tempo, ao longo da semana, olhar para isso. Será que isso que eu estou fazendo está me aproximando ou está me afastando da onde eu quero chegar?
Porque isso gera em nós essa autoconsciência, autorresponsabilidade, sair um pouquinho do olho do furacão para conseguir gerar alguma transformação. Então, assim, onde que eu estou nessa maternidade? Ela tá tranquila, tá um vazio, tá toda disfuncional, né? Tá angustiante, né? Como que está essa maternidade? Então, se vocês puderem anotar na ponte de vocês como que está, né? De forma bem objetiva mesmo. Em qualquer lugar? Isso, qualquer lugar, porque querendo ou não do lado da dor, do lado esquerdo, onde eu estou, o que sinto, tá? Essas duas são do lado de lá, não no começo da ponte. Deixa eu ver se tem mais alguma mãezinha lá. Tranquilo. E enquanto eu anoto onde eu estou, eu preciso identificar o que eu sinto, aonde eu estou. Dá um exemplo desse onde eu estou. Ai, vamos lá. Estou tentando lembrar do meu. Onde eu estou? Desconectada comigo mesmo, por exemplo. Eu estou num sistema assim de alerta, o tempo inteiro reagindo. Eu estou sobrecarregada. Não tenho tempo para mim. Não consigo ter uma comunicação, sabe, tranquila, com o meu adolescente. A rotina tá tudo desorganizada, estou com excesso de coisas para fazer. E aí, como que eu me sinto? Eu fico angustiada, raiva, tristeza, ódio, inveja, porque às vezes eu vejo que algumas mães, que são minhas amigas também, estão super bem, pelo menos aparenta, né? Passa que tá bem, a gente não sabe. Então, às vezes eu sinto até inveja, frustração, e por aí vai. E às vezes a gente percebe que eu não sou mais aquela que eu era. Sou outra pessoa. Isso, sempre sobre você. Sempre em primeira pessoa. Agora sou eu. Não meu adolescente, meu marido, nada. E aí emenda, né? Como que eu tenho agido nessa maternidade? Eu acabo gritando, impondo, julgando. Como que eu faço? Choro com facilidade, me irrito, me afasto. Aí eu acumulo mais coisas para não ter que pensar. Como que eu estou nisso?
do outro lado da ponte, eu preciso, mesmo que eu acho, assim, que, cara, não sei se eu vou alcançar isso, mas eu preciso colocar como que eu gostaria que fosse, sabe? Essa maternidade, essa relação mãe-filha, o filho. Como que eu gostaria que fosse, independente da mente já começar a boicotar, mas isso aí é impossível, não. É simplesmente colocar. Uma das mãezinhas que caiu e já falou que tá entrando de novo lá no grupo. Pronto? Conseguiram? Tem muita distância entre onde vocês estão hoje e aonde querem chegar? Tem? Já que só tá rindo. Tá fechado o seu microfone. No papel tá pertinho. É. Qual é uma das coisas que vocês querem alcançar? Fala para mim. Paciência, Paciência. saber esperar, assim, o processo deles, né? Porque a gente tem o conhecimento, a sabedoria, a experiência de vida que nós já passamos e que eles estão passando. E aguardar esse processo de amadurecimento deles, porque a gente está de fora, a gente está vendo tudo, parece até uma novela, né? A gente sabe qual que é aquela cena daquela novela para onde vai dar. E aí saber esperar esse processo para mim é assim, chega às vezes a ser sufocante. Às vezes é um sofrimento, né? Total, total, que você está vendo que as escolhas que estão sendo feitas tá indo para um lugar que você sabe para onde vai dar. E a pessoa quer insistir, porque, claro, né, adolescente é super-herói, eles podem tudo, eles conseguem tudo, eles têm força para tudo. E você vê que a pessoa ela tá indo para esse buraco, vamos colocar dessa forma, né, dar um nome. E você vê que está indo para esse lugar, e por mais que você está conversa, tenta assim,
tomar a decisão pela pessoa, mas todo o seu diálogo é direcionando para aquela pessoa tomar uma decisão para sair daquelas circunstâncias, né? Uhum. Mas você vê que ela continua insistindo nisso, é assim, é muito temeroso. É angustiante. É extremamente angustiante, tanto que uma das minhas, um dos meus sentimentos aqui que eu coloquei é angústia. E às vezes até impotência, né? Como é que dizem que a gente só se torna mãe e pai depois que... Não, como que é? A gente só se torna... Deixa eu só... Permite. A gente só se torna filho mesmo depois que a gente se torna mãe e pai, né? Porque aí é como se a gente começasse a entender um pouquinho, meu Deus, que eu fiz minha mãe e meu pai passar. Eu não acredito, não, eu não era assim. Às vezes eu até mesmo falava, já vou, só um pouquinho, já. Eu falava assim, mãe, eu fiz isso? Não, pelo amor de Deus, não fala que eu fiz isso. Eu era assim mesmo, que a gente esquece, né? A gente Eu acaba não esqueço, esquecendo. não. Eu tenho a minha irmã que fica sempre me lembrando. Deixa eu ver, Jaque quer falar. Minha mãe sempre falava assim, quando você for mãe, a gente conversa de novo. A gente, né? Minha mãe faleceu antes da Hum. minha menina virar adolescente. Eu não consegui saber o que ela fez comigo que deu certo. Oh, meu Deus. Mas assim, deixa eu só falar, Raquel e Daine, bom dia de novo. Nós estamos trabalhando na ponte. As meninas colocaram assim, do lado esquerdo, na entrada da ponte, essas perguntas, né? Onde que eu estou nessa maternidade? Né? O que que eu sinto? Né? E o que que eu tenho feito? Então, por exemplo, se eu estou, eu vejo assim que eu estou muito distante dos meus filhos, estou irritada, eu só falo gritando, eu estou exausta. Então, assim, onde eu estou? Do outro lado da ponte, onde eu quero chegar? Como que eu gostaria que fosse a minha maternidade, tá? E aí nós estamos falando a respeito disso para fechar essa parte, tá bom? E é um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que eu preciso soltar a corda um pouquinho para deixar com que eles tenham as experiências deles, porque nós tivemos a nossa, e as experiências constroem o nosso caráter, a nossa identidade, faz parte da maturidade. Eu preciso disso, porque se eu puxar muito a corda, eu vou tolher tudo deles, né? E o que vai dar isso depois? Não vai ter autonomia, proatividade. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Entre o soltar e o segurar. Né? Então, isso deixa a gente muito confusa. Será que eu estou sendo permissiva, negligente? Será que eu estou sendo autoritária? Né? Então, ou eu estou sendo uma mãe que realmente prepara, né? Que eu falo que é a mãe preparadora emocional, né? Ou o pai, que é aquele que realmente faz o papel e a missão que veio para a gente de mãe e pai. Porque não é só educar, vai muito além de educar. Então, isso gera mesmo angústia na gente, porque nós estamos de camarote. A partir do momento que entra a adolescência, enquanto, por exemplo, nós estamos num avião conduzindo essa viagem, nós somos os pilotos lá, a cabine ali. Quando entra na adolescência, é como que eles metem o pé naquela porta e arrancam a gente daquilo. E dá licença que agora eu assumo o controle, né? Que é o que falo, eu acho que eu sou o super-herói. Por quê? Porque eles estão começando a querer assumir as rédeas e a gente é meio que afastado um pouquinho. E aonde que a gente precisa ficar? Tem aquela torre de controle? É naquela torre. Né? E não como um controle, mas como um acompanhamento, um direcionamento, né? E a torre de controle, ela está vendo tudo que está acontecendo com aquele avião. Ele sabe para onde esse avião vai, se vai ter alguma dificuldade, alguma turbulência, alguma coisa. Eles também ficam angustiados, mas dão um direcionamento. Então, isso tudo olha, por isso nós, mães, precisamos estar bem aqui dentro. Para que a gente consiga conduzir de uma forma mais leve, sem impedir, mas também deixando eles passarem por coisas que eles precisam, porque isso traz a aquisição da resiliência. Quantos adultos a gente vê que não consegue, que cai diante das dificuldades, assim, e às vezes não consegue levantar. E todo esse treinamento de resiliência, Raquel, todas nós, hein? Né? Meu grande desejo, que a Raquel colocou, é ser essa mãe, deixa eu colocar aqui,
essa mãe, professora, educadora emocional com eficiência, é o desejo de todas nós. Esse trabalho é um trabalho de uma vida, né? E é por isso autoconhecimento. Por isso conhecimento, a gente tem que ter clareza da fase em si e também dessa parte do autoconhecimento para que a gente consiga dar conta. Porque primeiro a gente precisa dar conta de nós, para que eu consiga conduzir bem. Então, deixa eu continuar aqui. Tati, seria errado não ter este sentimento que a Raquel falou? Como assim? De não querer esse processo todo tão pesado. existe. Porque como a gente fica, às vezes, meio perdida nisso, eu quero sair daqui, eu quero fugir. Existe uma teoria, que é a teoria polivagal. Ela é a teoria da segurança, onde a gente precisa se sentir seguro. Então, o que ele mostra lá? Ou eu, não tenho aqui o cérebro, ou eu, diante dos desafios, que são diários, eu quero lutar ou fugir, é o sistema de luta e fuga, que eu fico em constante, essa confusão dentro de mim, ou eu quero partir para o ataque em tudo isso, ou eu quero fugir disso, me isolar, ou de tanto lutar e fugir, eu acabo indo para o outro lado, que é essa anestesia, essa questão de eu não ter mais reação para nada, essa questão de não querer mais fazer nada, sabe? É como se fosse perdendo brilho, e isso tem acontecido com os adolescentes, que a gente vê aqueles adolescentes que estão parados, que parece que não quer nada da vida, você fala assim, dá até uma angústia, vê, meu Deus do céu, tá morto, né? Só que isso está acontecendo conosco também, com as mães. Eu já tive nesse lugar de fugir. Sim, todos nós, a gente passou por alguma coisa dessa. Só que a gente leva isso para a fase adulta. Quando vem a dificuldade, qual que é a nossa primeira vontade? Eu quero fugir disso, que eu não quero isso, eu quero correr disso, eu quero lutar com isso, ou eu vou murchando e vai deixando as coisas acontecer sem reação nenhuma. E o ideal é que a gente consiga sair de um e do outro, mas equilibrar. E isso faz parte da gente. Lutar, fugir, pausar, faz parte. Por quê? Porque é o cérebro que entende que você está em perigo. É a mesma coisa se eu estivesse numa floresta e vem aquele urso enorme. Qual que é a reação? Uns querem correr, outros querem lutar, mas às vezes, naquele momento, eu preciso fingir de morto. Pelo menos é a recomendação, né? Esse urso vem, cheira, vê, tá parado, acha que tá morto, vai embora e nós estamos salvos. Então a gente precisa disso para conseguir sobreviver, mas ficar constantemente nesses dois, isso faz mal para a gente. É uma bomba de hormônio, de adrenalina, de cortisol, isso acaba com a gente. Assim como eles também. Então eu preciso buscar o equilíbrio, é entender por que determinada situação faz com que eu queira não passar por ela, que eu queira fugir, né? O que está faltando para que eu consiga administrar isso de uma forma mais tranquila? E muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que é lá na infância, porque eu não tive esse treinamento, eu não tive essa oportunidade. Na hora que eu queria, que a gente fala, discutir, às vezes os meninos não querem, não, peraí, eu não estou achando justo isso que você está fazendo, peraí, vamos conversar. Eu acho que tem que ser assim, 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 mas é que eles falam, né, daquele jeito. Isso aí é o momento que a gente tem que conversar, porque a gente está ensinando a negociar, está fazendo com que eles trabalhem a questão do que é justo, de os seus direitos, e isso é importante para a fase adulta. Se não chega na fase adulta, eu aceito tudo. E a chance de ter um relacionamento tóxico é enorme. Então, esse treinamento, ele vem desde a infância. E, às vezes, eu não fui treinada para isso. Eu fui treinada a dar amém para tudo, dar ok para tudo e silenciar. E aí, quando vem situações da fase adulta que me desafia, a minha vontade é fugir, é sair correndo. Eu não quero isso para mim. É muito pesado, está acabando comigo. Mas não precisa ser assim. Eu preciso conseguir lembrar, eu sou adulta, quem tem que assumir as rédeas do lar sou eu. Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas eu preciso entender o que eu posso fazer para amenizar e sempre a conversa, né? Porque toda vez que eu for impor alguma coisa para adolescente, pode ter certeza que vai dar ruim. Como que a gente era? Né? Então, assim, hoje eu adulto, eu gosto que me imponha? Não. Então, assim, nessa questão, é começar a fazer o caminho de volta, que é aqui, ó.
Eu preciso fazer um esforço consciente de refazer esse caminho e me curar, né? Ser a minha melhor versão. Então, quando eu tenho clareza da minha missão como mãe ou pai, eu consigo me comprometer comigo mesma. Afinal, nós somos espelho. Então, assim, se eu quero saber como eu estou, é só eu olhar os meus reflexos, né? Achei interessante que ontem, por exemplo, meu marido chegou aceleradíssimo. Ele tinha resolvido um monte de situação difícil, ele estava acelerado, e quando ele fica acelerado, ele já chega atropelando tudo. O meu mais velho é incrível, quando ele chega assim, ele assume a mesma postura. E aí, ele trocando de roupa para a gente sair, ele ouviu o mais velho, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele falou, nossa, eu falei, tá percebendo o reflexo? Ele falou, é verdade, né? Toda vez que eu chego assim, ele faz a mesma coisa. Eu falei, então tá, então toda vez que você quiser saber como você está, olha o seu mais velho, você vai saber, né? Então, assim, é interessante, o comportamento deles são reflexo. Se eles estão tranquilos e bem, significa que nós também estamos. Se eles estão acelerados, agressivos, muito respondão, pode ter certeza, olha para dentro, que tem algo ali que não tá legal, precisa ser resolvido. Então, primeiro eu, para que daí eu consiga trabalhar com eles, porque eles observam a gente. E às vezes eles ficam com raiva, porque às vezes encontram uma certa incoerência, eles ficam com raiva. Às vezes a gente ficava assim, eu ficava desse jeito. Então, é um trabalho constante nosso, da nossa transformação. Então, a maternidade, para que tenha essa, vamos dizer, essa leveza, precisa unir conhecimento e autoconhecimento. Eu preciso saber, por exemplo, se a minha criança tá demais, 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 eu preciso entender o que é a primeira infância, a segunda, a terceira infância. Por quê? Porque eu vou saber se aquele comportamento daquela criança faz parte da fase que ela está, ou se é uma birra mesmo, um mau comportamento que vem de alguma necessidade não atendida. Agora, se eu não conheço a fase que meu filho está, como que eu vou conseguir lidar com aquilo? Então, não adianta, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer, né? E saber como eu funciono, saber como eles funcionam, né? Então, é um constante estudo a maternidade. A paternidade é estudo. E ideal mesmo seria se a gente começasse antes de engravidar. Esse seria interessante. Eu, quando atendi as mamães que ainda estavam grávidas, não tá aqui. Ah, tá aqui. Eu já recomendava o cérebro da criança. Porque ali, na própria gestação, ela já ia entender o que estava acontecendo. Aí vem o cérebro do adolescente. Precisa. Para poder entender tudo o que está acontecendo e auxiliar o adolescente a ter uma vida mais saudável, né? Então, dessa forma, conhecimento, autoconhecimento, vai me ajudar muito, porque, gente, uma adolescência, ela dura mais de uma década. Mais de uma década. E estudos em neurologia tá falando. Por quê? Porque é o tempo de amadurecer esse cérebro para a fase adulta. Então, ele precisa amadurecer, precisa de todo esse tempo. E ainda tem estudos que é com 24 anos, com 25 anos. Por isso que às vezes você fala assim, caramba, tem 20 anos, 21 anos, ainda está fazendo besteira. Como que caiu numa dessa? Né? Caiu. Porque ainda não está tudo formado. Por isso precisa da nossa condução, do nosso olhar, não é mandar, mas aquela coisa ali meio afastado, mas de olho, chamando um pouquinho, opa, você está vendo que onde você está indo, é isso que você quer? Porque vai dar nisso, é isso que você quer? Porque se é isso que você quer, beleza, tá no caminho correto do que você quer. Mas se não é, então tá plantando maçã e tá querendo colher uva, não tá dando certo, não vai dar certo. Né? E faz mesmo, não sei se vocês lembram, idade aí de 20 anos, nunca fizeram uma colocar o pé na jaca, meter o pé na jaca? Eu com 21, 22, eu fiz muita besteira ainda. Eu falo, Jesus, como que eu fiz isso com essa idade velha? Não. Hoje eu entendo que aquilo que eu fiz foi em função mesmo dessa imaturidade que eu não tinha. Então, são vários pontos que a gente precisa trabalhar a respeito desse conhecimento dessa fase, né? Eu trabalhei um pouquinho para a gente olhar para nós, e aí eu vou passar de uma forma bem objetiva o que seria dessa fase, essas mudanças, essas transformações, até mesmo para a gente ficar de olho para auxiliar. Tá? Vou tentar ser um pouquinho mais objetiva.
né? Então, aqui, a adolescência chegou. E agora? 13 anos, tá no início aí, né? Esses aqui são os meus. Né? Tão pequenininho, bochechudinho, gostosinho, tudo que você falava, ok, mamãe, te amo. Tá? Não é um monstrinho. De repente, olha a cara desse, olha a diferença. Um sério, que é esse primeiro aqui, é o Paulo, e o outro todo sorridente, porque é assim mesmo, que é o Estevão. Aqui, inclusive, falava que eles eram gêmeos, que são muito parecidos. Aqui já você vê que não é. E aqui a gente olha o quê? Temperamento. O temperamento é totalmente diferente. Aqui é um temperamento frio, ele é fleumático. Aqui é um temperamento quente, é o colérico. Então, até isso a gente precisa saber para poder atender os nossos filhos de acordo com a necessidade que é desse temperamento. Não adianta eu querer, por exemplo, pedir para quem tem temperamento frio, por exemplo, Paulo, que ele acelere. Vamos, faz logo o treino, nós temos que sair. Não adianta que não vai. Vai fazendo o tempo dele. E nós, mães, gostamos de tudo para ontem. Se formos sanguíneo ou colérico, a gente vai virar o bicho, vai, né? Agora, pedir para esse aqui, que é uma energia quente, que vai mais calmo, ou segura um pouquinho a língua, tá meio afiada, calma aí, né? É um desafio, porque eles são assim, um trator para fazer as coisas, e começam e terminam. Então, eu preciso entender isso para atender cada um. Não adianta mais esse negócio de educar todo mundo da mesma forma. Tudo bem, fala, não, mas deu certo para mim. Será que deu mesmo? Como que eu estou hoje? Né? Quais são os traumas, as faltas, os vazios que eu tenho? Então, se eu tenho consciência de algumas coisas, qual é a linguagem de amor deles, né? Então, eu preciso ter esse estudo para trazer essa leveza pro meu maternar mesmo. E muitos sentem o luto. É claro que a gente sente. Porque se é uma criança, antes você carregava no colo, abraçava, dormia juntinho, passeava, tudo. Hoje, alguns não querem nem olhar para sua cara. Geralmente, os de energia fria, ele não quer nem olhar para sua cara. Ele quer ficar isolado, lá dentro do quarto, quer ficar na dele. E aí, o que acontece? Eu pego isso para mim, é comigo. Eu não devo. Alguma coisa está acontecendo, ele não me ama mais, ele não quer mais saber de mim, tem alguma coisa errada. Mas não é comigo, é com ele. É pela fase que ele está passando, ele não está entendendo ainda, está tudo meio bagunçado. E aí vem o temperamento. Por exemplo, o frio, o fleumático, ele gosta de ficar mais quietinho. Ele tem a necessidade de um tempo só para ele, de ficar mais isolado. Já o colérico, a necessidade que ele tem é de ver gente, de brincar, de lutar, de correr, de... Olha a diferença. E se a gente não estuda, a gente fala, meu Deus, estou enlouquecendo, parece uns troços aqui dentro que eu não sei o que é. Então, eu preciso estudar. Por quê? Se eu me conectar com eles enquanto estão aqui dentro do meu lar, a chance de quando eles forem embora e serem emocionalmente saudáveis é muito grande, e a chance de continuar essa conexão depois, quando adulto, é muito grande. Porque muitos de nós, às vezes, não fala nenhuma vez por semana com os pais. Não sente nem essa necessidade de ver os pais. Outros já sentem uma necessidade todo dia estar falando com os pais. E outros é equilibrado. Então, isso tudo é a consequência de como foi essa caminhada lá na maternidade. Então, eu preciso saber o que eu quero, por isso a ponte lá na frente. Porque o que eu quero lá na frente, eu preciso construir agora. E como existe a neuroplasticidade, dá tempo. Se lá na infância eu não conseguir isso, na adolescência eu consigo ainda. A adolescência é um segundo nascimento, então eu consigo trabalhar isso de novo. Mas se eu olhar para mim, se eu me trabalhar. Vou continuando, tá? Qualquer coisa, vocês... Então, assim, o que é essa adolescência? Infância 0 a 10 anos, a adolescência 11 a 24, fase adulta a partir dos 25. Ainda tem chão.
ainda tem chão. Então, assim, o fato de ter um irmão na fase mãe te love atrapalha a nossa necessidade, deixa eu ler direito, de conectar com o adolescente, sim. Porque você disse que você tem 2, né, né, Jaque? Que idade que tá? Muito diferente. 7, 14. E, às vezes, a gente observa, às vezes a gente, como tem um de 7, no meu caso de 9, é o meu último bebê. Às vezes eu me pego querendo, ai meu Deus, deixa eu aproveitar mais um pouquinho que tá quase saindo, né? E aí o olhar fica muito pro menor, e se eu volto a olhar muito pro menor, eu viro as costas pro maior. E aí começam as dificuldades, porque eu não estou sendo visto. Não estou sendo visto. O olhar está sendo mais para aquele, seja menor, ou seja, quem precisa mais de nós, que a gente coloca como preciso mais de nós. Porque às vezes a gente tem um filho que ele é muito descolado, ele tem autonomia, é proativo, faz as coisas assim, a tendência nossa é deixar esse de lado. Porque na nossa cabeça ele dá conta, né? Então ele dá conta. Se ele dá conta, eu não preciso ficar auxiliando, nem perto. Deixa eu olhar para esse que não dá conta. E aí dá um BO, porque ele dá conta, claro que ele dá. Mas ele também é filho e ele sente necessidades, se não é física, é emocional. E aí a gente vai desconectando, ele vai começando a sentir uma raiva, sente a indiferença, vai desconectando. Então a gente precisa de tempo para os 2, para os 3, para os 4, quantos filhos a gente tem. Nem que a gente se policie em ter um tempo, identificar o que cada um gosta, e ter esse tempo com um, tempo com o outro. Se não consegue em casa, porque às vezes o pequeno suga muito a gente, atenção, e é a fase mesmo disso, tá saindo já da primeira infância, com 6 anos que sai, né? Então já saiu da primeira infância. Mas aí eu preciso nem que seja fazer alguma coisa com o pequeno ali, mas talvez sair de cena com o meu maior. Tomar um sorvete, fazer alguma coisa e comprar um tênis, alguma coisa que fique só vocês dois. Que ele perceba que ela é minha agora. Agora o tempo é meu. E nesse momento, sim, buscar manter uma comunicação, uma conversa. Eu tinha esse momento com o meu de 15, porque ele pegava, né, que agora está de férias, ônibus a 3 quarteirões daqui. Ele pode ir a pé, tranquilo. Mas esse momento eu queria ir com ele, porque é o momento que eu tinha para conversar com ele, bater papo. Aí eu esperava ali no ponto de ônibus, conversava. Então, assim, ele falava tudo, ria, brincava, estava com raiva, falava. Eram quanto tempo? 10 minutos. Mas eram 10 minutos de conexão pura, era o tempo para ele, é um tempo de qualidade. Então, não é quantidade, é qualidade. Então, ele já esperava os nossos dias, 10h30, 11 horas, para ter o tempo dele. E isso ajudou muito. Era a hora que eu começava a descobrir, que eu descobri que ele estava sofrendo, que ele não estava gostando de onde ele estava na escola, que ele estava sentindo um peso muito grande, eu pude atendê-lo. Então, a gente precisa desse tempo com cada um. Deixa eu ver aqui, Raquel. Eu tenho 2, um de 10, um de 12, o mais novo é descolado, o mais velho não quer participar de nada. Essa situação me traz medo. Então, mas verificar o temperamento dele. Provavelmente o de 10 é energia quente, temperamento quente, o de 12 é frio. Então, preciso estudar. Preciso entender o que faz parte desse que é o temperamento frio, para que você possa se conectar através da necessidade que esse temperamento tem. Então, o medo faz a gente se afastar, tá? A preocupação faz a gente se afastar. Então, é pegar esse medo, essa preocupação e transformar em estratégia. Como eu posso me conectar? Porque com o pequeno é fácil, ele já fala o que ele quer, o que ele sente, é tudo mais tranquilo, mas com o outro não. E ele já está com 12. Então, a tendência é intensificar isso. Então, puxar ele para você. Saber como ele está, o que ele gosta de fazer, ter um tempo com vocês dois. Então, precisa fazer isso, para não perder isso daí, esse time aí, porque 12 anos, ó, entrou. Então, precisa.
Então, essa adolescência, ela é uma fase de muita transformação. Ela é física, que ela é biológica e fisiológica, né? E aí essa transformação física ela é necessária porque é justamente isso, entender mais sobre temperamento. Isso mesmo. Precisa. O seu, do marido e dos dois. Precisa. Então, assim, essa mudança biológica, ela precisa acontecer porque é através dela que ele vai poder reproduzir, que vai poder ter outro ser. Então, é todo esse preparo na adolescência para isso também. Então, tem que estar muito atento, porque é aí que surgem, né? Pode surgir a gravidez, tudo. Então, a gente precisa estar antenado, porque o corpo já está preparando para isso, né? É uma etapa em que ele é físico, mental, social, emocional. Então, assim, é muita transformação numa década, vamos assim dizer, é muita. Então, como que o indivíduo vai ter um equilíbrio se não tiver a nossa ajuda? Como que às vezes a gente quer exigir que eles estejam equilibrados, sem gritar, sem surtar, sem nada? Não tem como. Eles precisam ser corregulados o tempo inteiro, porque eles não conseguem regular, porque eles nem conseguem entender o que está acontecendo com eles. E precisa explicar para eles essa fase, o que acontece com eles nessa fase. Precisa. Porque eles não entendem. Muitos até acham que, como está transformando um corpo, eu já ouvi de uma adolescente que parece que eu estou ficando tudo desigual, pareço um monstro. E aí começa a ter vergonha de si. E aí impacta o quê? Na autoestima. Então, precisa explicar, inclusive, para eles que eles estão entrando numa fase de adolescência, que tem a puberdade, que eles vão ter transformações tal, tal e tal, que eles vão oscilar nas emoções e que tá tudo bem, faz parte. Eu passei por isso, seu pai passou por isso, sua tia, sua avó, todo mundo passou por isso. Então, eu quero estar aqui para te auxiliar nisso. O que você perceber que tem alguma coisa errada, vamos conversar para que a gente possa ajustar e você até se sentir mais seguro nisso. Não tem problema. Você pode ser você mesmo. Porque isso vai tirando as expectativas, inclusive em querer agradar a gente e o mundo, né? Então, assim, eles começam a deixar as coisas que eles faziam na infância, e isso é um sofrimento para eles, para poder assumir coisas e habilidades que são de adultos, né? Eles já começam a pensar em querer trabalhar, em ter seu próprio dinheiro, e fica naquela coisa assim, né? Uma hora eles olham os brinquedos e querem brincar, outra hora eles não querem ficar só no celular, outra hora eles só querem conversar e sair. Então, assim, o que está acontecendo? Eles vão passeando em tudo para construir a identidade deles também. E às vezes a gente, por exemplo, está brincando, vira e mexe, o meu de 15, ele brincava muito sozinho. E os brinquedos dele passou para o pequeno. E às vezes eu ainda pego ele olhando para os brinquedos, ele pega, ele fica um pouco. Você vê uma nostalgia, uma tristeza, né? E ele me falou esses dias. Ele falou: ai, mãe, eu sinto falta da minha infância. Porque ele começou a sentir um certo peso da responsabilidade. Pegava 2 ônibus para ir para a escola, andava sozinho no centro da cidade, sentia medo, né, voltava de ônibus quase à noite. Então, assim, é um preparo para a fase adulta. Se é um luto para nós, também é para eles da infância. Porque eles começam a perceber que ele falou assim: mãe, eu gostava de jogar tal coisa, eu não gosto mais. Então, assim, você percebe uma certa tristeza um pouco. E isso é natural. Eles vão sentir isso, é a dor do crescimento, né? Precisa. E a adolescência, ela não deve ser confundida com puberdade. A puberdade faz parte, é bem na pré mesmo, é bem no início da adolescência, a pré-adolescência, que é a questão da reprodução mesmo. Então, aqui, o que seria observar, para a gente observar? A mudança física, a social e as oscilações, as questões emocionais, tá? Então, aqui, puberdade. É o período que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. E isso é a puberdade. Essa transformação aí do corpo, preparando ele para capacitar para ter filho.
É isso. Então, ela não é adolescência. A puberdade faz parte. Então, a puberdade, ele é um marco dessa adolescência. Por quê? Era uma criança, um corpo infantil, um corpo que não tinha nada, e de repente começa uma mutação, uma transformação, muda tudo neles. Então, assim, imagina, eles se olhavam no espelho de um jeito e agora é outro. É confuso para eles ainda. E agora, se não tem esse conhecimento, se a gente não explica que eles vão entrar nessa fase ou que estão entrando, mãe, o que está acontecendo? Eu tô tendo pelo onde não tinha, tá tudo esquisito, espinha, eu tô crescendo, a minha voz tá estranha, né? Estou fedendo, começa, né, a ter o CC, começa a ter tudo, fala, meu Deus, tá acontecendo. É confuso para eles. Eles às vezes não conseguem falar. Eles sentem e explodem às vezes, ou implodem. Então, assim, precisa explicar, e às vezes, como eu não tenho conhecimento, eu entro em aflição. O que eu faço com meu filho? Como que eu vou auxiliar? Como eu vou explicar? E aí, o que é importante prestar atenção nessa questão da puberdade, precoce ou tardia? Se tiver tanto um quanto o outro, precisa de um pediatra, um endócrino, precisa ir atrás disso. Tem acontecido muito a precoce. Meninas com 8 anos já começando a menstruar. Entendeu? Então, meninos, a questão da ejaculação. Então, assim, precisa prestar atenção nisso, porque os médicos conseguem intervir para romper isso daí através de hormônios, remédios e tudo mais. Romper para que aconteça na fase certa. E também acontece de atrasar um pouco, né? Por exemplo, não aparece aumento dos testículos e nem a primeira espermarca, que é a ejaculação. Há 14 anos não apareceu isso ainda, não aconteceu, não aumentou, não teve uma ejaculação, que isso faz parte deles. Chegou com 14 anos e nada ainda. Chegou com 13 anos, a menina não cresceu nada do seio, nem um pouquinho. Tá com 15 anos, nem menstruou. Epa, tem alguma coisa aí. Então, pode ser que seja genético? A bisa, a avó, a mãe menstruaram tudo com 17 anos? Beleza. Mas mesmo assim a gente precisa saber disso. Precisa ter essa orientação aí dos médicos, dos profissionais. Então, para isso, a gente precisa prestar atenção neles, olhar para eles, estarem mais próximo deles. Então, mudança física, surgimento dos pelos, seja pubiano, seja no rosto, né? Tudo, bigodinho, tudinho, né, dos meninos. A menstruação e o hormônio, essa produção aí, né, esse acelerar aí desse hormônio estrogênio das meninas e o testosterona dos meninos. Aumento dos testículos, engrossamento da voz, por quê? Porque a laringe deles cresce a laringe, que a gente fala que é o pombo de Adão, né, que o pessoal fala, é pombo de Adão. Então, começa também a crescer. E aí fica aquela voz fina, aquela voz grossa, aquela voz fina, aquela voz grossa. Por quê? Porque está sendo trabalhado ainda aqui. E eles ficam morrendo de vergonha, né? Ficam bravos às vezes, nem falam, procuram nem falar, porque na cabeça deles eles sentem que está horrível a voz, parece uma taquara rachada, eu não quero. Então eles silenciam também, muitas vezes por conta disso. Por isso que é bom saber, porque se for, tem que trabalhar isso neles. Né? Então, assim, nas meninas, essas transformações, né, o natural, o normal, é que seja de 10 a 13 anos. Entre 10 e 13 começa, né, a menstruação, né, os seios, os pelos, né, então já começa a trabalhar para isso. Antes disso, tem que verificar o que está acontecendo. Nos meninos, 12 a 14, tá? E aí, como começa essas transformações, esse desejo sexual também começa, porque é algo que eles não controlam, tá ali, a todo vapor. Então, às vezes, eles se assustam. E precisa conversar e explicar para eles que isso vai acontecer. Que às vezes eles acordam daquele jeito, né? Um pouco excitados, tudo e assusta, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Então, isso é um desafio, essa parte de sexualidade para conversar
para eles. Não precisa falar abertamente, mas falar que essas transformações vão acontecer, que eles vão sentir e que às vezes eles não vão nem conseguir controlar, mas que aos poucos as coisas vão começar a ficar mais natural para ele, para acalmar. Pensa em outra coisa, muda o foco que a coisa vai melhorando. Eu só tenho guria aqui, então para mim é um desafio muito grande, muito mesmo. E aqui, né, para a gente fechar essa parte, estirão do crescimento, né, acontece a questão da aceleração ao crescimento ósseo, né, então eles crescem bastante, os meninos aqui de 20 a 25 centímetros, as meninas de 15 a 18, a mudança de peso, massa muscular, o rosto, né, mais arredondadinho começa a afinar, o meu aqui de 13, agora começou esse estirão, mas tá muito magro. Eu até fiquei meio assim, falei, gente, ele tá muito magro. Então eu já até marquei o médico semana que vem para verificar se essa magreza demais se está correta ou não, né? A pele, óbvio, começa a ficar oleosa e é um constrangimento para eles. E a gente precisa auxiliá-los. Se a gente não consegue, por hora, ver um dermatologista, verifica o que pode ser feito para diminuir isso, porque é ruim, a gente fica se sentindo horroroso, né? Aquela cheia de espinha, cheia de coisa. Os meninos, a maioria não suporta a questão dos pelos, do bigode. Então, assim, ensiná-los como fazer o rapar, né? Porque senão eles vão se machucar. Então, é melhor ensinar antes, né? A voz, né, essa vibração durante a passagem de ar é mais forte, e às vezes eles ficam com vergonha. Então, assim, toda essa transformação, eles precisam saber o que vai acontecer com eles. Se eu sei o que vai me acontecer com antecedência, diminui o estresse, diminui a ansiedade, não é algo que é tão surpresa, então diminui os comportamentos desafiadores. Se eu sei algo, eu já me preparo para aquilo, então fica mais tranquilo. O duro é quando você é pego de surpresa. Né? E aí, essas transformações, o que acontece? O corpo começa a ser uma preocupação muito grande para eles. E às vezes a gente acha que é besteira. Ai, parece que você está cultuando o seu corpo. Eu, hein? Que horror! Não é, é porque tudo é novo. E eles olham ao redor e vê que tem pessoas que estão super legal o corpo. E eles querem também. Então, por exemplo, o meu de 15 anos, ele faz exercício todo dia, musculação todo dia em casa mesmo. O corpo dele, do ano passado para cá, é totalmente diferente. Ele tá todo forte, todo trincadinho. Já o de 13 anos é todo molinho, não quer saber disso, olha a diferença. E aí um fica perturbando o outro, né? Para com isso, você parece bombado, não sei o quê, para com isso. Não, e você que é tudo molenga, aí começa, 2 meninos. Então, assim, é uma preocupação grande para alguns, tanto a questão física, quanto essa representação que eles têm no mundo, porque eles estão construindo a identidade deles, eles estão se construindo, quem é você, né? E aí vem pintar cabelo, cortar cabelo, deixar cabelo crescer, alisar, ou quero enrolar, ou as roupas que eu uso, tudo, eles estão testando, e a gente precisa deixar eles testarem, para eles entenderem o que é para eles e o que não é. Claro, a integridade precisa ser preservada, né? Então a gente precisa estar de olho ali e trabalhando isso para que seja suave esses testar. E geralmente aqui, essa questão aqui dos casacos, muitos passam por isso. É uma caverna de proteção para eles. Muitos precisam dessa caverna. Se sentem inseguros e com vergonha de tanta transformação. Eles não conseguem se reconhecer mais. Eu estou muito diferente. Eu não estou gostando disso que eu estou vendo. Então eu vou me cobrir para que ninguém me veja e às vezes nem eu quero me ver. E a gente precisa se conectar com eles para retirar dessa caverna, né? E muitas vezes o retirar é ajudá-los no cabelo deles, a arrumar o cabelo deles, a melhorar essa pele, a melhorar o corpo, que às vezes não estão gostando do corpo deles, né? O que você está vendo que você não está gostando em você? Vamos trabalhar nisso para mudar? Eu estou junto com você, vamos. Se você não está gostando, você precisa gostar de você. Você precisa se olhar e se identificar. Então, vamos lá.
E muitas vezes a gente vê pai e mãe que deixa. Aquela guria tá toda... Eu conheço. A menina tá com o cabelo tudo feio, bagunçado, aquela sobrancelha aqui, não tem unha, nada. Você vê que tá largada. Como que ela vai gostar de si? Como que ela vai ter autoestima? Então, a mãe precisa estar junto para auxiliar nisso, assim como no menino também. Tudo desleixado, cabelo tudo comprido. Não o comprido de deixar crescer, mas sabe, tudo desalinhado, tudo de qualquer jeito. Então, essa construção também do se gostar, se cuidar, se olhar, nós precisamos introduzir. Não é a vaidade, mas é o se olhar e gostar, se amar. Precisa começar. Mas daí cai numa questão. A gente precisa estar também. Nós somos espelho. E essa é a luta, né? Da gente também conseguir se cuidar. De organizar a rotina para a gente ter o tempo da gente estar bem, porque eles vão olhar, peraí, ela quer que eu fique bem, mas nem ela tá. E eles cobram, eles jogam na cara, né? Então a gente precisa trabalhar isso. E quando a gente acompanha isso daí, eles chegam, eles passam pela fase da adolescência com tanto essa parte psicológica quanto emocional, um pouquinho mais tranquila, aprendendo a lidar com isso. E é o que a gente precisa fazer, auxiliá-los para ter essa resiliência também. Porque nem todo mundo vai aceitar a gente do jeito que a gente é e tá tudo bem. Então, mudanças sociais. Passamos pela física e agora social. Então, o que acontece? Vários tópicos aqui. O primeiro, eles vão procurar ter mais independência e autonomia. Mãe, deixa que eu faço. Tá, eu já entendi, eu sei fazer isso. Deixa eu fazer do meu jeito. É assim. E é saudável. Por quê? Porque eles estão lutando para despregar, para ser eles. Né? E eles não vão fazer do jeito nosso. Enquanto criança, a gente ensina a fazer do jeito que a gente quer. Mas depois que eles vão se tornando adolescente, é saudável eles encontrarem formas deles fazerem. E isso vai ser uma luta grande, porque eu quero do meu jeito. Às vezes é um perfeccionismo, né? Às vezes eu tô ali segurando naquilo, o meu jeito é o certo, mas é o jeito dele, ele precisa. Isso vai gerar autonomia, a independência dele. Permita errar. Tá vendo que vai abrir aquela lata errada? Deixa abrir, isso acompanha. Porque depois já tentou 3 vezes. O que você está fazendo que não está dando certo? Vamos ver. Ah, tá. Posso ajudar? Não tem problema nenhum errar. Não tem problema nenhum não saber. Não tem problema algum pedir ajuda. Isso não é sinal de fracasso. Não é fraqueza. Então, assim, começar a ensinar essa questão é deles entenderem que eles vão errar, ninguém é perfeito. Né? E é errando, muitas vezes, que a gente aprende, porque daí a gente sabe que aquele caminho não dá certo, nem aquele, então esse dá. Então, eles precisam dessa liberdade no sentido de ter autonomia. Eles precisam. Né? Amizades e grupos sociais, adolescente precisa disso, isso faz parte deles. É essa interação sabe, da vida para eles, dá ânimo, da vontade de querer crescer. O que a gente precisa entender é quem são eles, quem são esses grupos, é isso que a gente precisa estar de olho. Né? Criá-los para que eles consigam se conectar com pessoas que são de bem mesmo, que tem a ver com os nossos valores. Mas como que eles vão saber se às vezes dentro de casa eles não sabem quais são os valores da família? Então nós precisamos saber qual é o meu valor, o marido, e qual é o valor da família. Porque quando eles crescerem, eles têm essa questão dos valores, mas eles vão precisar saber o deles depois, e aí fazer um teste para saber quais são os valores deles. Porque se eu sei quais são os meus valores, eu já tenho a consciência que eu não posso, os valores são inegociáveis. Então, eu preciso trazer à tona essa questão de valor, porque aí eu vou me conectar em lugares, em trabalhos, com pessoas que os valores são parecidos, porque senão não vai dar certo, não vai ser legal. Então, eles precisam dessa convivência, porque é na convivência que eu vou ter os choques ali de opinião, que eu vou aprender a ceder, que eu vou aprender a falar, a ouvir, então precisa disso. A exploração da identidade, né? Então, durante a adolescência, eles estão em constante busca de saber quem eles são. Eles estão construindo. E
eles precisam testar para saber o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles são bons, o que eles não são, e aí essa construção chega. Eles precisam disso, né? Pressão dos pares, o tempo inteiro, eles sofrem essas influências, mexe muito com a autoestima deles, e a gente precisa estar firme ali com eles, para não deixá-los cair. E se cair, eles saberem que nós estamos ali para levantar. Então, essa escolha eles precisam fazer, mas ter consciência dessas escolhas. A gente precisa trabalhar com eles a questão da ação e reação, que todo plantio tem uma colheita, que não adianta eu querer plantar uma coisa e colher outra. Quando eles começam a entender isso, eles vão ter consciência de que o que eles fazem, eles vão colher aquilo lá. Só que eles vão errar. Eles vão ter umas decisões que não são legais, porque não tem maturidade ainda. Só que eles precisam entender que nós amamos eles, mesmo errando. Independente do que eles fizerem, nós iremos amá-los. E isso é o amor incondicional. Porque se eles sabem disso, eles conseguem ser eles mesmos, sem medo de ser. A questão do desenvolvimento da sexualidade, então a descoberta da sexualidade, né, os desejos que eles sentem, então assim, eles precisam saber, e de nós, por mais difícil que seja, essa educação sexual, pelo menos a questão da segurança, e não com deboche, não com meio superficial, mas é sentar e conversar mesmo, mostrar a questão da segurança, as formas de segurança, a questão de vários parceiros, né? Qual é a preocupação em relação a isso, as doenças sexuais, a gravidez, né? A gestação ali, muito novo, o que vai acontecer, né? A responsabilidade vem, a necessidade de se trabalhar, então, assim, precisa saber disso. Eles precisam. E a participação cívica e política. Mas em que sentido? Para não ser alienado. Saber o que é essa gestão pública, né? De que a questão da corrupção, que a corrupção não começa lá de cima. Às vezes é na escola, numa fila que a gente fura, algo que a gente pega. Então, ensiná-los nessa questão, eles precisam ter essa noção. Desafios da era digital, que está realmente um desafio muito grande, eles são dessa era, não tem como a gente falar que, eu vou arrancar o celular, vou arrancar, gente, eles são dessa era, o que precisa é ter limites conscientes, mas para que a gente tenha limite consciente, eles precisam ter atividade para fazer, porque ficar em casa sem fazer nada, tem as obrigações do lar, né, as tarefas domésticas que eles precisam participar, porque eles moram na casa, não são hóspedes. Então, assim, às vezes eles fazem tudo num período, especialmente nas férias. E o que vai fazer depois? Não tem nada para fazer. Então, precisa sim. O ideal, por exemplo, é que o adolescente ele consiga ter pelo menos 2 atividades físicas. O ideal. Então, a atividade física precisa fazer parte. Cursos profissionalizantes, tudo isso eles precisam, porque o tempo está sendo preenchido de forma correta, com qualidade, mas também terá tempo para tela, um filme, celular, tablet, jogos, terá tempo para isso, porque eles precisam, né? Eu tenho aqui esse livro também, que fala Crescer Saudavelmente no mundo das mídias digitais, é muito bom, fala a respeito disso, né, da gente trabalhar de uma forma tranquila, e o prejuízo do desenvolvimento cerebral que acontece, né, o estresse, o risco de vício, perda da privacidade. Então, tudo isso é trabalhado nesse livro. Então, é muito bom a gente trabalhar, ler, né, estudar. E preparação para o futuro. Porque é na adolescência que a gente também precisa trabalhar essa questão de carreira dos nossos filhos. Mas para que possa ser trabalhado, eu preciso identificar os talentos deles. O que eles são bons? Qual é a habilidade que eles têm que já nasceram com eles, que é fácil para eles? Porque se eu identifico e mostro isso para eles, nós vamos trabalhar em cima do que eles são bons. E às vezes, eles não vão querer fazer faculdade agora, porque nem se sente seguro para isso. E eu, sinceramente, penso
que faculdade, o ideal seria até depois dessa maturação, porque eles vão escolher de uma forma madura a faculdade para ter uma profissão em cima daquilo. Antes disso, você pode perguntar, eu nem sei o que eu quero fazer, às vezes nem sei nem quem que eu sou. E aí vai para uma faculdade, não se identifica, desiste, frustra, dá raiva para os pais, o financeiro foi comprometido, e aí tem que ver outra, e aí outra. Então, assim, o ideal é que desde dessa adolescência eu consiga trabalhar com eles. Se você percebe que um filho é excelente na parte de informática, vamos fazer um curso profissionalizante? Tem alguns cursos que são gratuitos, vamos fazer para ver se é isso que você gosta? Se é essa parte de desenho, tudo, vamos fazer um curso de desenho? Se essa parte boa de comunicação, ele é excelente, um curso de teatro, sabe? Oferece essas oportunidades para lapidar. E dali, às vezes, a gente percebe já que uma profissão já está sendo formada. E eles precisam, sim, essa questão do menor aprendiz, trabalhar. Gente, não tem melhor sensação se alguém consegue lembrar o que foi o primeiro salário. É uma delícia, sabe? É gostoso. E eles sentem essa necessidade de ter o dinheiro deles. Então, a gente precisa auxiliá-los, orientá-los, para que eles possam tomar decisões mais assertivas, para planejar o futuro. Esse futuro precisa ser planejado, mas não de acordo com o que eu acho que é legal, porque talvez eu não tenha conseguido fazer e eu quero que meu filho faça por mim, mas o que é realmente para ele. O que é bom para ele? O que tem a ver com ele? E agora nós chegamos na última parte, que é a questão das emoções, né? Dessas alterações, esse emocional fica abalado, porque é tanta transformação, tanta informação, eles já ficam com medo do futuro. Alguns espelham tanto os pais que eles colocam a régua lá em cima. Lá em cima. Será que eu vou conseguir ser como... Eu tenho muito, muito isso do meu mais velho. E na cabeça dele, ele olha o pai como se fosse assim, aquela pessoa super mega bem-sucedido, super responsável. O Rô é. Mas ele olha de um jeito que às vezes ele se castiga, porque ele fala, mãe, eu não vou conseguir ser como meu pai. Eu não vou conseguir ser como ele. Eu falo, mas quem disse que você precisa ser igual a ele? Quem que tá cobrando isso de você? Não, você sabe que eu que me cobro. Ele se cobra muito, sabe? Ele não se permite errar. E isso a gente precisa prestar atenção, porque é um sofrimento muito grande. Fala, filho, você não precisa ser como ele, você tem que ser como você. Como que você é? O que você gosta? Então, seja você. Mamãe e papai amam você do jeito que você é. Ninguém tá querendo que você seja aquela pessoa super sucedida e tudo. Cara, é legal ser, mas isso é uma construção. A gente precisa tirar esse peso deles e prestar atenção se eles estão tomando o nosso lugar. Se eles estão começando a querer ficar no nosso lugar como pai e mãe. Porque eles são filhos. Então, a gente precisa a todo momento, talvez, fazer um movimento de falar, opa, essa função, por exemplo, de preocupar com o financeiro da casa, é do seu pai e meu, não é seu. Você nem trabalha ainda, é justo? Então, não se preocupe com o dinheiro, se a gente está conseguindo pagar a conta. Não, isso não é seu. O que faz parte da sua, né, da sua fase, explicar. Isso sim eu quero que você dê conta. Por exemplo, estudar, entender, conseguir passar. E se não conseguir, me chama que a gente dá um jeito ali. Então, e tirando algumas cargas que eles não precisam, que é nosso, que nós damos contas. Então, eles entram em contato com tantas emoções, é uma montanha-russa mesmo. E às vezes eles sentem tudo num dia só. É porque eles oscilam muito. Eles não sabem ainda o que eles estão sentindo. Na hora sente raiva, tristeza, ódio, sabe? Então, é tanta coisa. E quem vai corregulá-los somos nós. Porque senão eles ficam, sabe, socorro. Eu não sei o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer com eles é acalmá-los. Se deu um grito, gritou, xingou, seja o que for. Oi, calma, o que está acontecendo?
calma, você quer ficar quietinho ali primeiro para a gente conversar depois, ou você quer conversar agora? O que está fazendo, o que está acontecendo que está fazendo você explodir dessa forma, você ficar irritado, descontar nos seus irmãos, gritar comigo, falar palavrão, aqui nem é para falar palavrão, você sabe disso, o que está acontecendo com você? Por que você não está bem, o que é? Quando nós fazemos isso, e eu sei que às vezes a nossa tendência é falar, fica quieto, você está parecendo doido, para, sai daqui, porque é muito na reação, porque às vezes nós não estamos bem. Então a gente precisa conseguir trabalhar essa corregulação. Por quê? Criança e adolescente que foram corregulados ao longo de toda essa fase serão adultos que conseguirão se regular. E se ele se regula, ele consegue corregular. Então, agora, se eu não tive isso, a todo momento na minha infância, me mandaram calar a boca, engolir choro, não me deixaram falar o que eu estava sentindo, não me permitiram nem explodir, nada. Quer dizer, eu não fui corregulada, eu fui silenciada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, a minha tendência é botar tudo à tona. Então, eu preciso trabalhar. Se eu não conseguir na infância, então que trabalhe na adolescência essa corregulação. Ele precisa entender que ele sente e que ele pode sentir. Que eu não sou inadequada em estar sentindo o que eu estou sentindo. Que eu posso, às vezes, explodir. Porque é aqui em casa que é o meu reduto. Eu sei que eu sinto, eu faço isso, não me dá o direito de machucar as pessoas. Mas até ele entender que não me dá o direito, ele precisa colocar isso para fora e eu vou trabalhando isso nele, moldando. Porque, cara, ele vai se sentir visto, ele vai se sentir respeitado, ele vai ter valor. E ele vai saber, nossa, eu sei que se, onde eu não vou dar conta, meu pai e minha mãe me ajudam. Então eu posso sentir isso. Né? E nomear, eles precisam nomear aquilo. Tem algo que é bem infantil, mas que é legal a gente ter, né, que é o emocionário. Ele fala de todas as emoções, tudo. Para a criança, isso aqui é o ideal, porque ele trabalha todas as emoções, ele explica todas as emoções. Para nós, isso aqui é bom. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que o adolescente entenda que ele está sentindo raiva, que ele está triste com aquela situação, para que daí ele entenda por que ele sentiu essa emoção. Eu preciso organizar o que a gente fala de ciclo da vida, que é pensar, sentir, agir. Só que muitas vezes a gente age primeiro. E se eu acabo agindo primeiro, eu não tive tempo para pensar, para sentir, para nada. Isso tudo vai vir depois. E aí vai ser muito legal. Então, se eu começar a organizar, vamos, pensa, o que está acontecendo com você? Por que você está agindo assim? Ah, aconteceu isso. Tá, sentir. O que você está sentindo? Eu estou morrendo de raiva, eu estou com ódio. Tá, então você está com ódio porque aconteceu isso. Enquanto você faz isso, eu me acalmo e eu esfrio ele. Entendi. E o que a gente vai fazer? O que você pensa em fazer? Ação. Às vezes, só ter esse tempo aí, a ação não vai ser nada. Não precisa mais fazer nada, eu já me acalmei. É silêncio. Ou eu preciso de uma ação. Mãe, eu vou ter que conversar com essa pessoa, porque ela foi muito respeitosa, eu não gostei. Eu vou ter que falar com a diretora da escola, eu vou ter que falar com esse amigo. Só que ele vai falar desacelerado, já vai estar mais calmo, não vai ser algo que vai ofender. Mas isso quem trabalha somos nós. Porque se eu trabalho em casa, a chance é muito grande de, na rua, ele conseguir fazer isso. Senão, é uma bomba relógio o tempo inteiro. Isso vai trazer consequência. Consequência das ações externas, mas interna, porque é o tempo inteiro uma bomba aqui dentro. Cortisol, adrenalina, e isso reduz até o nosso tempo de vida. O tempo inteiro a gente está nisso, ó. Não faz bem pra gente. Então, essa adolescência é uma segunda onda que passa, porque vem todas essas mudanças. Então, assim, é difícil eles lidarem, é muito difícil. Então, precisa de pais emocionalmente saudáveis para conseguir auxiliá-los nisso. Senão, é eles gritando e nós também. Então, quem assume, né, por que é tão difícil para eles? Porque nesse momento todo da adolescência, de pelo menos uma década, quem assume as rédeas é o nosso sistema límbico, que é o primitivo. Sim, vai ter acesso sim, Raquel.
Então, assim, quem assume isso tudo, as rédeas, é o sistema límbico, é o primitivo, é o das emoções, nós já nascemos com ele. Já nascemos com isso daí maduro. Agora, por que que ele assume na adolescência? Para que o córtex pré-frontal possa ser amadurecido para a fase adulta. Então, por isso é tantas explosões, é tanta. Eles não conseguem mesmo. Assim, se a gente pensar, não é nem justo a gente querer exigir que eles se comportem, sejam tranquilos, respeitosos, que não explodam. Gente, isso é para o adulto. Eles não são adulto ainda. A gente às vezes acha que entrou na adolescência é um mini adulto, ele já consegue dar conta de si sozinho e se vira. Não. A gente só afasta um pouco. Mas o acompanhamento, ele existe ali, precisa. Nós precisamos corregular. Então, nessa fase, o que eles mais precisam de nós? Do nosso acompanhamento, proteção e acolhimento, espaço para eles serem quem eles são, limites conscientes, regras claras, precisa de regra. Eles precisam, sim, do tempo deles de dormir, porque eles precisam de muito mais horas. Eles precisam ter um sono de qualidade. E celular não tem que estar dentro do quarto. Não precisa estar dentro do quarto. Para que eles consigam, sim, dormir em paz, sem estar o barulhinho ali que chegou a mensagem, sem ter aquela vontade de pegar o celular. Às vezes despertou, vai lá e pega o celular. Não, eles precisam, sim, dessa regra. Qual é o horário que eles vão usar? Porque tem muita coisa a fazer em casa, tem estudo, tem uma academia, tem trabalho escolar, tem tanta coisa. Então precisa sim. Eles precisam ser vistos, amados, ter empatia com eles nessa fase, eles precisam. Abertura para falar o que sente, mas também precisa ter a escuta. Porque se em casa eles têm abertura para falar e eles são ouvidos, a tendência é que eles trabalham isso com os outros e conosco. Né? Compreensão do que é emoção, precisa dessa educação emocional e ajuda profissional. Muitos precisam de ajuda profissional, né? Sendo atípico ou não, muitos precisam. Às vezes a gente percebe, cara, eu não estou dando conta. Eu estou tentando, mas eu percebo que eu não estou dando conta. Eu preciso buscar uma ajuda. Seja um terapeuta, um psicólogo, né, uma educadora parental, seja reforço escolar, seja um fono, uma dermatologia, então a gente precisa, às vezes, de ajuda profissional, né? Eu não vou dar conta de tudo, e eu nem consigo dar conta de tudo, porque nós não somos Mulher Maravilha. Quem colocou na nossa cabeça que a gente precisa dar conta de tudo o tempo todo? Nós não precisamos, a gente precisa construir uma rede de apoio. Então, como que a gente pode auxiliá-los? A gente precisa entender quais são as necessidades que eles têm, né? Então, quando eu consigo entender, já entendi a fase, mas qual é a necessidade? Porque necessidade que ela é vista, ela é atendida, e se ela é atendida, os comportamentos são mais colaborativos. Se eu percebo que meu filho está muito irritado, muito nervoso, o que está acontecendo? O que está acontecendo para ele ficar irritado e nervoso? Será que é sono? Será que é falta de sair um pouquinho? O que está acontecendo? Eu preciso entender para que eu possa ajudá-los a trabalhar, a atender essa necessidade para começar a melhorar. Se eu não vejo essa necessidade e não atendo, vai ser desafiador mesmo, porque ele está comunicando através do mau comportamento, da birra, da agressividade, que algo não está legal com ele. A gente vê por nós. Às vezes eu estou irritada, eu estou nervosa, estou cuspindo fogo. Alguma coisa está faltando. É uma necessidade. Eu preciso olhar, cara, por que eu estou irritada assim? Gente, eu percebi que eu nem comi. Já tem 5 horas que eu não como. Eu preciso comer. Eu não estou dormindo direito. Eu não consegui nem tomar banho. Eu estou trabalhando o tempo inteiro. Então, eu preciso atender essa necessidade. Aí, por isso que nós vamos trabalhar a roda das necessidades com eles. E aí olhar essa roda tentando ser o mais honesto possível.
Se vocês quiserem até fazer um parâmetro ali, vocês responderem com o que vocês acham, e depois vocês imprimirem e fazer com eles, sem ter aquela vontade de responder por eles. Depois vocês olham. Porque às vezes o que eu acho nem sempre é. Às vezes eu acho que porque entraram no quarto e tá tudo quietinho, eles estão dormindo a noite inteira. Mas às vezes não estão conseguindo dormir. E isso está impactando no comportamento deles. Às vezes eu acho, por exemplo, que tá tudo bem em relação à temperatura. Mas às vezes eles estão passando frio demais. Ou às vezes eles estão passando muito calor. E isso impacta também. Então, assim, nós respondermos o... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Mas vocês imprimiram, né? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu abrir para... Vou interromper para abrir. Aqui. E vamos nela. Então, aqui, as necessidades físicas, por exemplo, é colocar realmente de 1 a 10, como que está, por exemplo, a questão da excreção. Quando é criança, a gente consegue controlar isso. Mas quando é adolescente, a gente não pergunta mais. Gente, a expressão, eu tô enfesado. O que é isso? Fica sem fazer cocô. Se fica só o bicho, você passa mal, é ruim. Então a gente precisa saber. Você tá conseguindo fazer todo dia? Tá ok? E às vezes não tá. Vanessa, bom dia. Oi. A gente está quase no final, tá? Mas se você imprimiu a roda das necessidades, nós estamos começando agora, tá? Do seu adolescente ou da sua adolescente. Mas depois vai ficar disponível a gravação. Então, aqui, pintar mesmo. O ideal é pintar tudo colorido para facilitar até para a gente ver como as discrepâncias, né? Como que está diferente. Então, como que está a excreção desse adolescente? A temperatura, eles passam, vocês percebem se eles passam muito calor, muito frio? Como que está isso? Comida. Alguns sentem muita fome na adolescência. Por exemplo, o meu de 15 anos parece assim, come o mundo. Ele come muito mesmo, mas ele gasta muita energia. O de 13 come um pouquinho de nada. Então, até isso eu preciso prestar atenção. Eu precisei melhorar as panelas aqui, porque eu fazia muito pouquinho, porque era criança. A comida não estava dando. Mãe, eu sinto fome, eu quero mais. Então, eu tive que aumentar essa comida. Então, até isso, eu preciso prestar atenção. Né? A hidratação. Como que está sendo o controle do beber água mesmo? Né? Porque se for deixar por eles nem lembram, às vezes nem a gente lembra de beber água. Né? Multiplica aí por 0,3, 30, o peso deles, ali vai dar o quanto que eles precisam tomar de água. E aí, percebe, não estou dando conta, compra um copo de 500 ml, simples, ou uma garrafa de 500 de cada um, e deixa na geladeira. O pequeno precisa de 2 dessa, o do meio precisa de 3, e o mais velho precisa de 4 dessa. Vocês precisam dar conta dessa água ao longo de todo o dia até a noite. Se quiser até beber mais que isso, tudo bem, porque ali a gente consegue controlar essa hidratação, essa água. Acabou, gente? Enche, já volta para a geladeira e continua. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Sono. Como que tá essa questão do sono deles? Eles estão dormindo pelo menos 8 horas, porque é de 8 a 10. Então, pelo menos 8. Como que está sendo esse preparo do sono? Sai da tela e já vai direto? Porque se for, não desliga. Precisa de 1 a 2 horas, no mínimo 1 hora sem tela alguma,
para ir desacelerando. A casa precisa começar a ser escurecida para os olhos entenderem que anoiteceu. Se anoiteceu, preciso dormir. E aí vem melatonina, tudo isso é fabricado dentro de nós. Então precisa. Então, como que é esse sono? Eles gostam de tudo escurecido, que seria o ideal. Alguns precisam de musiquinha para dormir, outros precisam de pelo menos um abajur. Como é isso? A gente precisa saber. A segurança física, eles se sentem seguros? Porque, por exemplo, o meu mais velho, com a questão do ônibus, ele às vezes tinha que pegar ônibus. Aqui tem o Morro da Luz, que é um perigo. Tem muito assalto. Todo dia ele sentia medo. Sabe onde o medo às vezes impacta? Na excreção. Excreção. Se eu retenho, eu estou preocupado ou com medo de alguma coisa. Começou a ficar ressecado. Eu estou com medo e preocupado com o quê? Porque eu não estou conseguindo controlar determinada situação. Impacta na excreção. Então, até isso a gente tem que prestar atenção. Afetividade. Tem esse afeto em casa? Porque às vezes deixou de ser criança, talvez até por medo de saber que eles vão se afastar, eu afasto primeiro. Paro de abraçar, paro de olhar nos olhos, paro de dizer que eu amo, que ele é importante para mim. Eu paro. Talvez até como um modo segurança. Eu não quero sentir que ele vai se afastar de mim, então automaticamente eu me afasto. Então precisa pensar, será que ele se sente amado? Como que é isso? O ar, eles, aqui, por exemplo, todos têm rinite. Então eu preciso constantemente estar trabalhando em relação a isso, porque, gente, se você não consegue respirar, se está o tempo todo, isso irrita. Isso irrita, né? E tem essa questão desse ar, a parte física ali, mas tem outra, se sentir sufocado. Será que às vezes eu estou sufocando? Ou na escola eu estou se sentindo assim? Ou com amizades que o sufocam? Também preciso prestar atenção. Por fim, da parte física, a atividade física. Estão fazendo? Alguma coisa tem que fazer. Não tem como adolescente ficar sem atividade física. O ideal é pelo menos 2. E eu sei que às vezes até o financeiro é complicado. Tudo que você vai colocar é menos de 150, não tem. Mas alguma coisa precisa fazer. Nem que seja andar de bike, correr. Mas para eles fazerem isso, começar por nós. Você entende que tudo começa por nós. Ou seja, a gente tem que mudar o estilo nosso de vida, mas também a gente precisa trabalhar no nosso emocional. Tudo começa por nós. E eu escolhi ter filhos. Então eu preciso ter consciência disso. Eu preciso me trabalhar para poder auxiliá-los. E quem vai ser a melhor versão? Eu vou ser a minha melhor versão. Então a atividade física ela precisa. E aí a parte emocional, as necessidades emocionais. Presença, tempo, atenção. Será que eles estão tendo? Que até uma preocupação que a Jaque falou, né? Eu tenho um de 7 e um de 13. 14, né? 14. E às vezes a gente volta a olhar muito para o pequeno e vai esquecendo que o nosso adolescente, ele ainda precisa da gente. Ele dá conta de tanta coisa, mas ele precisa da gente, ele precisa ter um tempo conosco, ele precisa de atenção. E às vezes a gente se pega muito em criticar, né? Você já fez, às vezes a conversa é só essa, você já fez isso? Já fez aquilo? Já fez aquilo? Já fez aquilo? E isso, e isso. É muita cobrança. Como você está hoje? Você está bem? Tá com vontade de fazer alguma coisa diferente? Como que é isso? Vai mudando. Tá com vontade? Ok. Vamos ver primeiro como que tá a nossa rotina, se a gente já fez, para a gente poder encaixar isso aí. É diferente, muda um pouquinho. E aí vem do sentir-se querido, sentir-se amado, sentir-se respeitado.
porque às vezes a gente não... Eu vejo muito assim, às vezes, o pai, umas brincadeirinhas, sabe? Que, eu não gosto. Ah, para com isso, guri. Eu vejo. Já vi aqui. Então, é respeitar também a individualidade, a vontade, os desejos, né? Respeitar, sentir-se valorizado, ouvido. É ouvido? E como que é esse ouvir? Vem carregado de julgamento, de crítica, como que é? É o ouvir, né? Tem esse tempo de fala? Ele pode falar mesmo? Sentir-se livre. Tem essa liberdade? A gente sabe que é uma liberdade que ela é mais controlada, eles não são adultos ainda. Mas tem um mínimo de liberdade? Coloca eles ali para fazer as coisas, ir lá para a rua, comprar pão, que seja, ir no mercado, pagar uma conta numa lotérica, pegar ônibus. Sabem pegar ônibus? Se não sabe, a gente precisa ensinar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós precisamos preparar esses meninos, essas meninas para o mundo. E a gente não sabe até quando a gente está aqui. Se hoje a gente partir, pelo amor de Deus, não. Mas se hoje isso acontecer, eles conseguem viver sozinhos? Essa é a questão. Tá, eles não conseguem. Por quê? Ah, eles não sabem fazer isso, 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 isso. Já é uma lista do que eu tenho que trabalhar para eles adquirirem. Eu preciso prepará-los para o futuro, para o mundo. E são compreendidos? São compreendidos nos chiliques, nos surtos, nas vontades, eles são. Então, assim, é como se o olhar nosso precisasse ser um pouquinho mais compreensivo com eles. Porque se eles sentirem que em casa eles são acolhidos, e muitas vezes nós não fomos, muitas vezes nós fomos, mas eu fui. Eu quero quebrar esse ciclo ou não? Porque às vezes isso vem lá de bisa, de vó, de mãe, cara, todo mundo era assim, eu recebi isso. E assim, não é nem condená-los, né? Porque a gente dá o que a gente recebe, né? Mas precisa ser assim, a síndrome de Gabriela? Eu posso mudar. Às vezes nós somos a primeira geração que vai quebrar ciclos e ter uma construção de seres humanos melhores, para que daí os nossos netos sejam pessoas melhores. Mas tem que começar por alguém, então, que seja. Isso vai facilitar para a gente, vai tirar um peso da gente. Isso vai nos curar. Porque se eu trato a minha criança e meu adolescente como eu gostaria de ser tratado, isso vai curando a minha criança e meu adolescente ferido. Então, eu preciso ter essa tomada de consciência para mudar. Eu preciso mudar. Começa por mim. E isso transborda. E as pessoas percebem que a gente está mudando. E a mudança, ela contagia. Né? Conseguiram fazer? Deixa eu sair dessa e voltar para a outra. Vou ter que abrir de novo. Aqui. A gente está no finalzinho, tá? Fechamento. E aí? Como que estão aí as notas? Como que vocês perceberam? Muita coisa aí para mexer, para trabalhar. É olhar para isso e não é questão de culpa, gente, não é. É questão de agora traçar algumas ações, né? Verificar tanto de uma roda. Nossa, eu tô com uma criança que tá cantando altíssimo. Não sei se dá para vocês ouvirem. É pegar e olhar pelo menos umas 3 áreas de cada roda e
que eu queira aumentar essa nota, olhar e falar o que eu posso fazer que é possível ser feito, não adianta colocar a coisa lá em cima. O que eu posso fazer para já começar a mudar alguma coisa aqui dentro? Porque se eu olhei, tive consciência e anoto algo para eu fazer, eu me comprometo. E quando uma areazinha começa a melhorar, ela é uma roda, ela é viva. As outras áreas começam a melhorar também. E se eu, como mãe, vejo que alguma mudança está acontecendo, isso me dá mais gás, mais ânimo para continuar. Entendeu? Então, assim, quando essas necessidades elas são vistas e são atendidas, a chance de ter um comportamento mais colaborativo é muito maior. Porque eu estou atendendo ao que o meu adolescente está gritando muitas vezes e eu não estou vendo. E aí, com isso, eu já começo a... Né, por que ele grita tanto? Por que ele está sempre irritado? O que está acontecendo? Faz parte da fase? É natural. Mas não é normal um adolescente estar o tempo inteiro irritado, brigando, afrontando. Não é normal. É natural acontecer, mas não é normal. Então, acende a luzinha aí. Acende essa luz. Ok? Né? Aqui a referência. E a única coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente fechar, é que eu tenho toda assim uma escalada, né? No grupo, que a gente já está, se vocês quiserem continuar no grupo, né? Para sempre precisou de alguma coisa, a gente conversa, de repente fazer um desafio com vocês, né? Gratuitamente, tudo. Algum material, alguma matéria que eu vi, eu postar para vocês, para estar auxiliando nessa caminhada, né? Esse workshop, que gratuito, e eu tenho atendimentos, tenho a oficina para as mães e a mentoria de mães, que eu vou lançar lá quase no final do ano, essa mentoria. Mas, aqui, o workshop, ele vai ficar liberado 30 dias no YouTube, assim que baixar aqui, eu já vou colocar no YouTube, mando, né, o material para vocês lá no grupo, mas ele vai ficar na plataforma depois de 30 dias e R$ 49,00, bem baratinho, se alguém ainda, né, quiser depois. Mas o que eu vou lançar para a gente dar continuidade nesse processo, eu vou começar essas divulgações esse final de semana, no Instagram e tudo mais, é a oficina de desenvolvimento emocional para as mães. Eu vou trabalhar em 2 sábados de manhã, no dia 3 e no dia 10. Cada um tem ferramenta, vai para a plataforma, gravação, material, ferramentas, apresentação, né? E vai estar agora nesse preço promocional por R$ 97. Então, assim, se quiser continuar essa caminhada. Lá na QI faz até em 12 de R$ 9,70. Então, é bem, assim, bem baratinha, mesmo para a gente continuar esse processo desse trabalho. Sim, Jaque, vou fazer online. Aqui em Cuiabá, eu fiz ele presencial umas 4 vezes, demorou em torno para fazer inteiro, de umas 3 horas, tudo. Mas o que eu percebo? Essa correria, essa questão de deslocamento, e para alcançar maior número de mães, né? Então, o online tem sido melhor. As mães têm falado, não faz online, porque a gente está em casa, é mais tranquilo, a gente consegue se organizar, né, para poder fazer. Tá? Então, sintam-se à vontade se vocês quiserem adquirir, quiser seguir esse acompanhamento, tá bom? Eu vou, assim que baixar, eu mando a gravação no YouTube e mando o link dessa gravação do workshop lá no grupo, mando o material, né, que eu apresentei aqui, mando também essa divulgação com o link de compra. Já criei o grupo porque tem que ser diferente, né, dessa oficina, vai ficar quietinho ali, porque só dia 3 que vai começar, né? Então, quem comprar, avisa, eu já coloco lá, tá bom? É isso. Espero que... Deixa eu sair daqui. Que tenha auxiliado de alguma forma, feito algum sentido, porque eu queria ter tido esse esclarecimento antes, bem antes, porque, olha, é uma fase que ela desafia a gente, porque a gente precisa ser melhor, né? É por isso que é desafiadora, não a fase em si, é porque eu preciso me trabalhar para que
os nossos filhos sejam melhores, né? E a relação nossa, né, construa essa relação, essa conexão. É isso. E agradecer vocês por estarem aqui, por darem um tempo aí de vocês, olha, mais de 1 hora. Muito obrigada. Tá bom? Eu quero agradecer também, Tati. Foi Oh, muito bom. É igual você falou, é um autodescobrimento, um autoconhecimento. É a transformação de nós, mães, para a gente conseguir transformar o filho. É sim. igual você falou, no meu caso, que eu tenho 2. O primeiro já tá, tadinho. O adolescente está saturado, né? Mas a gente está aprendendo agora, nunca é tarde, de renovar a situação, melhorar, aprender com ele para os próximos serem emocionalmente mais saudáveis do que o Sim, primeiro, né? Que passou por muitas situações que nem nós tivemos isso quando nós éramos adolescentes não. com os nossos pais, né? Eu acredito hoje que muitos avós veem e já querem aprender e querem que a gente aprenda para os netos não sofrerem o que eles fizeram a gente sofrer. Eu isso vejo a minha mãe, isso mesmo, filha, tem que estudar para conseguir entender os netos. Porque é o desejo deles, né? É esse perdão e de saber que eles deram o que podiam, né? E Sim. agora a gente está fazendo por onde aprender com esses momentos assim, maravilhosos, para conseguir lidar com isso, né? Com essa situação. Para a gente, que é novo, para nós mães, que é uma fase nova, e para eles, né? Que quando a gente passou, a gente estava no papel de adolescente, agora passar no papel de mãe e pai. É bem isso mesmo. É escolher fazer diferente, né? Fazer melhor no sentido, assim, de querer o melhor mesmo, né? E é tão bom a gente saber que a gente não está sozinha, né? Acho que aquela frase que fala que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, precisa ser modificada, né? Porque a gente não nasce mãe, a gente fica perdido. Sim. A gente aprende também, né? E que bom que a gente não está sozinho, né? Que bom. E a gente precisa se unir mais nisso. Porque senão a gente fica carregando tudo sozinha, achando que é culpada, fica exausta. E não é assim. O conhecimento, é o que eu falo, conhecimento é luz e autoconhecimento é libertador. A gente precisa desses dois. Porque às vezes a gente acha, cara, eu tô fazendo tudo errado. Não é essa questão, é porque eu não sabia. Agora eu sei. Então agora eu tenho condições de recalcular essa rota aí, né? E uma coisa que eu percebi também é que esse conhecimento, ele liberta, porque ele mostra que não é um erro nosso. Porque a mãe, ela já é uma carcereira natural, né? A gente tentou estar se encarcerando, né? Ai, a culpa é minha, eu sou errada, eu sou a culpada, a gente se julga demais. E quando a gente percebe que é um período de mudança deles, a gente entende que não é uma falha nossa, mas é um processo natural que eles vão estar passando. E isso tira o peso da gente, né? Isso. Porque é algo que eles vão ter que passar. E aí a culpa não é nossa, né? Se deixa de ser aquele bebezinho lindo e começa a virar aquele monstrinho todo fechado. E que nós passamos por isso, né? É. Não sei se vocês já assistiram, mas se não, tenta assistir com eles, se der, né? Claro que nem sempre eles querem. Red, já assistiram? Minha Mãe é uma Fera, um monstro, uma fera? Assiste. É muito bom. Porque ali, eles colocaram, se vocês perceberem, que ela vira o monstrinho, é a fase da adolescência. Lembra que, eu tô fedendo, eu sou um monstro, não sei o que lá. Por quê? Ela passou por toda a transformação. Então, ali é a adolescência, que todas as mulheres passaram por isso. E aí, o que é? Aquela emoção que vem à tona, não consegue controlar, vira um bicho. E aí, percebe que tem as meninas que acalmam ela, a parte social, a gente precisa de amigos. E a gente precisa entender que antes era só nós. E aí depois a gente começa a ceder, aquela pizza vai sendo fatiada. Tem as amigas, a escola, namoradinho, tem tudo ali. Ele mostra tudinho isso daí. A gente deixa de ser o centro da atenção, vamos assim dizer,
a gente começa a ser um pouco desnecessária. E é duro falar isso porque, assim, qual que é a mãe ideal? É que ela seja desnecessária. É ruim falar isso. Mas o que seria isso? É o meu filho saber voar, saber caminhar quando adulto sem precisar de nós. Eu não posso ser o tempo todo necessária. Não tem independência, não tem autonomia nisso. Então, esse filme ele é muito bom, porque mostra que o que aquela mãe deu para aquela menina é tudo que ela recebeu da mãe dela. E a própria filha consegue trabalhar isso com a mãe, e existem as curas. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tem na Netflix. Se não tiver, é na Disney. Eu não estou conseguindo lembrar. Então, vale a pena assistir para entender também essa questão. E tem a gente... no YouTube também, no YouTube. Excelente. E não desistir, né? Não desistir. Porque tudo é possível. Se a gente tem a intenção, se a gente quer, vai ter dias que a gente vai estar, eu não aguento, me ajuda. Mas a gente não pode desistir. Respira, se afasta para se regular, né? E volta, né? O ciclo da vida. Pensar, sentir e agir. Para conseguir resolver as coisas de forma adulta. Porque eles precisam ver como é a resolução de conflitos. Como é feita. Porque é assim que eles vão ter modelagem quando forem adultos. É isso. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Certo? Brigadão. Eu aviso lá na hora que eu conseguir baixar e for para o YouTube, tá bom? Beijo, obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchauzinho.